Eu saúdo a amada Igreja do Senhor com sua graça e com sua paz, amém? Bom estarmos aqui reunidos no nome do Senhor Jesus Cristo para cultuá-lo na beleza da sua santidade, no santo culto público que devemos prestar em honra e glória ao nome santo de Deus, que efetuou em nossas vidas eterna salvação. Muito bom estarmos aqui como igreja visível, igreja militante do Senhor, trazendo a sua palavra e entoando louvores, colocando nosso coração na sua presença. Eu saúdo todos os amados irmãos, os que estejam nos visitando e aqueles que nos acompanham pela internet, pelo YouTube, que está sendo exibido nesse exato momento. Que seja um momento frutífero e que aqueles que não são nossa igreja, que estão assistindo pela YouTube, tenham a grata oportunidade de vir à nossa igreja e estar conosco aqui, exaltando o nome de Jesus. Muito bom estarmos aqui. Eu vou convidá-los aos amados para a leitura do livro do profeta Isaías, capítulo 12. Os amados vão acompanhar a leitura. Diz assim o profeta: orarás naquele dia, graça te dou, ó Senhor, porque ainda que tiraste contra mim, a tua ira se retirou, e tu me consolas. Eis que Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Vós com alegrias tirareis águas das fontes da salvação. Direis naquele dia: dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos, relembrai que o excelso é o seu nome. Cantai louvores ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isto em toda a terra. Exulta e jubila, ó habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Vamos orar. Ó Deus, a nossa alma não tem a menor dimensão da tua grandeza, Senhor, mas sabemos pela declaração da tua palavra que o teu nome é excelso, ultrapassa todo o céu e toda a terra, toda a compreensão humana, Senhor. Vem, Senhor, falar conosco pela tua palavra, Senhor. Vem, Senhor, falar aos nossos corações pelo teu Espírito, Senhor. Vem, Senhor, colocar nos nossos lábios cânticos de louvor. Vem, Senhor, aquietar o nosso coração. Vem, Senhor, falar com todos nós esta noite, Senhor, esta tarde e noite, para que o teu nome seja grandioso no nosso coração, como ele é, e sempre foi e sempre será. Ó Deus, em nome de Jesus, o teu Filho amado, vem conduzir todo este trabalho e que aqui tudo seja feito para a tua honra e para a tua glória, Senhor. É no nome de Jesus que assim oramos. Amém. Eu convido o Ministério de Louvor para entoar louvores e cantar, como diz aqui o versículo 6. Exulta e jubila, ó habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de nós. Saúde os irmãos na graça e paz de nosso Senhor Jesus. Mais uma vez estamos na casa do Senhor, O Senhor nos trouxe nessa tarde e noite para louvar o seu nome, ouvir a sua palavra. E muitos irmãos, que antes não estavam conosco, vieram nos visitar, podendo estar aqui nessa noite, ouvindo a palavra do Senhor, louvando o seu nome. E uma coisa interessante que eu sempre digo, que quando eu vim aqui para essa igreja, eu não passei a fazer parte apenas de uma igreja, eu passei a fazer parte de uma família.
Acima de tudo, nós temos a comunhão com os irmãos, nós somos uma família, intercedendo um pelos outros. Infelizmente, no momento que estamos passando, não podemos, né, abraçar o irmão da forma que queríamos, dar a paz de Cristo, dar aquele abraço receptivo. Mas eu queria convidar você que está no seu lugar, quem quiser e quem puder, se colocar de pé e declarar conosco. Somos corpos, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos no amor do Senhor. Que você no seu lugar possa vir interceder por cada irmão que não pôde estar aqui nessa noite, também por aquele que está aqui. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpos, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Vamos declarar mais uma vez, recebi um novo Recebi coração. um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração,
santo, santo, Senhor. Tu reinas sobre as nossas vidas, Senhor. Mesmo sendo falhos, Senhor, o Senhor nunca desistiu de nós, Senhor Deus. Continua conosco nesse momento, Senhor. Não importa quem você é, não importa o que você fez. Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Não importa quem você é, não importa o que você fez. Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Ele não desiste. Amém, Senhor. Obrigada, Deus, por mais uma vez o Senhor não ter desistido de nós, Senhor. Ter nos trazido à tua casa, Senhor Deus. Ter escutado os nossos louvores, Pai. Escuta as nossas orações, Senhor, mesmo sendo pecadores, Senhor, mesmo sendo falhos. O Senhor tem derramado a tua misericórdia e a tua graça todos os dias sobre as nossas vidas, Senhor. Abre os nossos corações, Senhor, para a tua palavra que irá ser ministrada, Senhor. Prepara, Senhor, o pregador para aquilo que tu queres falar à tua igreja, Senhor Deus, e continua conosco, em nome de Jesus. Amém. Graças, pais, irmãos, no nome de Jesus, amém? Eu convido a amada igreja a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 7. Faremos a leitura do verso 1 até o verso número 10. Evangelho de Lucas, capítulo 7, verso 1 ao 10.
Eu farei a leitura, os irmãos acompanham atentamente. Diz assim a palavra de Deus. Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum, e o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente e quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Estes, chegando-se a Jesus com instância, lhe suplicaram, dizendo: ele é digno de que lhe faças isto, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então Jesus foi com eles, e já perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Porém manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Ouvidas estas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. Vamos orar mais uma vez? Feche teus olhos. Santíssimo Deus, eterno e bondoso Pai, nós nos reunimos aqui nesta noite como teu povo, rogando que o Senhor fale aos nossos corações nesta noite, que sejamos, ó Deus, edificados, exortados, consolados, confrontados com a tua verdade santa, que não saiamos daqui, ó Deus, como entramos, mas que a tua palavra faça morada em nossos corações e que sejamos, ó Deus, constantemente lembrados de como servir ao Senhor com honra e com obediência. É no nome santo de Jesus que nós te oramos e te bendizemos hoje e sempre. Amém. Meus irmãos, o hino de número 139 dos nossos hinários, que tem por título O Socorro do Crente, ali o autor daquela música, ele inicia a sua canção fazendo uma pergunta: para os altos montes olharei, quem me socorrerá? Ele em seguida responde a esta pergunta que faz. Ele diz: do meu divino protetor auxílio me virá. O autor desta canção, ele tem a concepção que o seu socorro virá de Jesus Cristo, de que ele trará a salvação que é necessária. A necessidade de sermos socorridos, meus irmãos, é uma certeza que nós temos nesta vida. Seja rico, seja pobre, independente da posição social que tenhamos, em algum momento nós nos deparamos com uma situação em que as nossas forças não são capazes de resolver o nosso problema. E então a questão não é sobre a necessidade do socorro, já que todos temos em algum momento da vida. A questão é em que ou em quem nós colocamos a nossa fé diante desta necessidade. Alguns julgam que podem encontrar o socorro que precisam no dinheiro que possuem. Se tiverem uma boa condição financeira, eles entendem que isso será suficiente para serem socorridos em qualquer momento da vida. Outros entendem que na família, numa base familiar, numa estrutura muito boa que eles tenham, numa união, eles encontrarão também ali o socorro quando precisarem. Outros julgam que nos amigos, na influência que eles de repente possam ter dentro da sociedade, eles então encontrarão a necessidade, encontrarão o socorro que eles necessitam. Todos estes métodos, de fato, eles têm a sua eficácia. No entanto, nós bem sabemos que eles não são perfeitos, que eles possuem falhas. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós encontramos uma verdade santa que nos consola e nos desafia a confiarmos em Jesus Cristo, pois Ele é um socorro bem presente nas nossas tribulações. Essa, por exemplo, é a concepção do autor aos Hebreus, quando escreve dizendo: nos acheguemos ao trono de graça para recebermos misericórdia e o socorro quando precisarmos. Nós então sabemos que a fé em Jesus Cristo, ela é o motivo de nós confiarmos nele para enfrentarmos as difíceis situações da vida, para sermos socorridos por ele. A questão então é sabermos como demonstrar esta fé, é sabermos identificar se nós de fato temos uma fé real em Jesus ou se nós temos algo fantasioso, algo ilusório. Com base no texto de Lucas que acabamos de ler, nós poderemos ver um exemplo de alguém que tem uma fé verdadeira em Jesus. O Evangelho segundo Lucas nos escreve, é uma obra fantástica.
Uma obra em que foi produzida a partir de uma profunda e acurada investigação, como o próprio Lucas diz. Ele faz essa investigação e traz uma obra completa sobre a vida de Jesus. Nós temos uma obra tão completa sobre a vida de Jesus, trazida por Lucas, que aqui nós encontramos detalhes que não estão nos outros evangelhos. E aqui nós encontramos o anúncio do nascimento de Jesus e também do anúncio do nascimento de João Batista. Nós temos detalhes sobre a infância de Cristo, quando ele é apresentado no templo. Nós temos detalhes sobre a sua genealogia, sobre o seu batismo feito por João. Nós temos detalhes sobre a tentação que Jesus sofreu no deserto. Todos esses detalhes fazem parte daquilo que Lucas poderia muito bem dizer que é a introdução do seu livro. Porque nós, de forma muito prática, podemos dividir a obra que Lucas nos escreveu. Nós encontramos nestes primeiros 4 capítulos de Lucas essa introdução, esse prólogo, e no capítulo 4 vai acontecer uma transição. Porque Lucas faz questão de dizer que depois da tentação de Jesus, ele vai iniciar o seu ministério na Galileia. E aqui nós fazemos uma transição então no capítulo 4. E até o capítulo 7, nós vemos então Jesus fazendo milagres, pregando nas sinagogas e mostrando que ele é aquele que foi prometido desde o Velho Testamento, o Messias, o enviado de Deus, aquele que salvaria o povo do Senhor. A sua fama se espalha de tal maneira que chega ao conhecimento de um homem que não é judeu, de um homem que é romano, de um oficial. E este necessita de ajuda não para si, mas para um escravo que ele tem. E ele então recorre a Jesus, e ele acredita que Jesus será capaz de salvá-lo. E ele demonstra uma fé real, autêntica em Jesus Cristo. E é justamente sobre isso que eu quero tratar nessa noite. Demonstrações de uma fé autêntica em Jesus Cristo. Quais são as formas de nós demonstrarmos uma fé autêntica em Jesus? Com base no texto, nós encontramos pelo menos 2. Entre o verso 1 e o verso 5, nós veremos que uma das maneiras de se demonstrar uma fé autêntica em Jesus é rogando de forma humilde pelo seu socorro. O texto de Lucas, no capítulo 7, começa no verso 1, Jesus entrando na cidade de Cafarnaum. É isso que Lucas nos diz, que terminadas as suas palavras ao povo, ele entra na cidade de Cafarnaum. No capítulo 6, Jesus faz ali aquilo que nós conhecemos como o Sermão do Monte, que também é retratado por Mateus. Ali naquele grande discurso diante de uma grande multidão, onde as pessoas queriam tocar em Jesus porque dele saía poder. E quando ele termina aquele sermão, que é tratado por Mateus de uma forma muito mais extensa do que Lucas, ele então vai continuar a sua peregrinação com destino a Jerusalém. E nessa peregrinação ele chega à cidade de Cafarnaum. E quando ele chega, ele então é parado por anciãos judeus, que tem uma mensagem para ele. A mensagem é de um centurião, um oficial romano, alguém que tinha autoridade sobre pelo menos 100 soldados, porque o termo correto seriam 1000 soldados talvez, se a depender do lugar. Mas aqui o centurião, ele poderia ter essa autoridade sobre mais ou menos soldados. Nós não sabemos quantos soldados haviam na cidade de Cafarnaum, mas que ele era a autoridade maior ali presente. E ele então envia os anciãos com este recado para Jesus, pedindo para que Jesus possa ir até a sua casa, realizar o milagre, a cura do seu servo que está muito doente. Vejam, quando nós lemos este relato no livro de Mateus, nós podemos pensar que de alguma forma há uma contradição entre os evangelhos. Quando nós lemos em Mateus, Mateus não diz que havia intermediários nesta conversa. Ele diz que o centurião foi até Jesus e fez o pedido, mas Lucas diz que foi através dos anciãos. Nós queremos deixar bem claro que não há contradição. O que acontece é que cada autor bíblico, ele tinha a sua forma de escrever. Ele escolhia a forma como ele iria relatar a vida de Jesus. É por isso que algumas vezes nós encontramos uma história, como por exemplo no capítulo 7 de Lucas, ele vai falar sobre a ressurreição do filho da viúva de Naim, e isso não é contado em nenhum outro evangelho. Lucas não inventou isso, ele simplesmente escolheu falar sobre isso. Da mesma forma, quando nós olhamos para o evangelho de João, muitas das histórias contadas por João não se encontram nos outros evangelhos. O que nós temos não é contradição, mas uma forma própria que cada autor vai escrever. Quando Mateus escreve que o centurião foi até Jesus, ele está dizendo que o recado foi dado.
ele não quer falar, ou achou melhor resumir a história dizendo que este recado foi diretamente pelo centurião. Ao passo que Lucas é mais detalhista. Ele diz que o recado foi através dos anciãos dos judeus. Ou seja, nós não temos uma contradição. Por sua vez, Mateus vai nos dar uma informação que Lucas não traz, porque ele diz que a doença que o servo do centurião tinha era uma paralisia. Esta paralisia provavelmente trazia dificuldades de respirar e por causa disso ele estava quase que morrendo. O recado do centurião é para que Jesus vá até ele para curar este homem que está sob os seus cuidados. Ele ama este servo, o que é uma coisa também interessante de se ver, porque isto é uma demonstração também do centurião de que ele tinha um coração amoroso. Ora, um oficial romano preocupado com um escravo, isso não era comum. Essa não era a atitude mais típica, porque na sociedade romana os escravos eram vistos como um simples objeto. Morreu, descartou. Mas ele não, ele tem preocupação, ele tem amor. E ele pede para que Jesus vá até ele. Ele manda um recado pelos anciãos dos judeus que vão até Jesus com este recado. E eles não apenas levam o recado, eles suplicam. Eles dizem, olha, ele merece que você vá atender este recado, porque ele é digno. Ele é um homem digno. É também, no mínimo, curioso ver os judeus fazendo uma declaração como esta sobre alguém que não pertence ao povo de Israel. Os judeus geralmente não são muito simpáticos com estrangeiros. Isso é simples de entender, tendo em vista a história de escravidão que eles passaram. Eles foram escravos no Egito, depois foram escravos na Babilônia, tiveram uma série de problemas com outros povos da região de Canaã, e por conta disso eles tinham sempre uma aversão às pessoas que não eram da mesma nacionalidade deles. Mas com relação a este oficial romano, eles têm simpatia, ao ponto de que eles chegam a afirmar, ele é amigo de nosso povo. Isso não veio de graça. O centurião, ele realizou uma obra naquela cidade que favoreceu aos judeus. Ele foi responsável pela construção da sinagoga, que era um local como uma espécie de igreja, onde os judeus se reuniam para fazer orações e para estudar a palavra de Deus. E com essa atitude, por ser um homem rico e por tratar bem as pessoas, ele acabou ganhando a simpatia do povo da cidade, dos judeus. E eles então se colocam a pedir a Jesus, olha, você tem que atender o pedido dele, você tem que fazer o que ele está pedindo, porque ele é uma pessoa digna, ele é amigo de nosso povo. É interessante, meus amados irmãos, imaginarmos este recado feito pelo centurião. Nós estamos falando de um oficial, nós estamos falando de alguém que é acostumado a dar ordens, mas ele está pedindo a Jesus, ele está rogando a Jesus, ele está suplicando a Jesus que atenda o seu pedido. Isso nos causa uma certa surpresa, tendo em vista que é um oficial romano, mas de um coração que não apenas reconhece Jesus como um socorro, como alguém que pode salvá-lo, mas como alguém que deve ser pedido a ele de forma humilde. Nós temos esse aprendizado de pedir as coisas com educação desde a nossa infância. A nossa mãe nos ensina isso, a quando pedir ao pai, pedir com carinho, né? Painho, queria dar uma volta ali na praça. Não é com exigência, não é com arrogância, é com jeitinho, é chegando assim devagar. Pois bem, nós temos exemplos na palavra de Deus de homens que se dirigem ao Senhor também rogando, pedindo de forma humilde para que o Senhor os socorra. Nós estamos falando de reis, como por exemplo Ezequias, que adoeceu e que suplicou ao Senhor, e o Senhor lhe atendeu. Essa também é a atitude de Pedro quando exorta aos seus leitores em sua primeira epístola, dizendo, humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus. Não sejam arrogantes diante do Senhor. Mas por que nós estamos dizendo que a oração dele, ela foi de uma forma humilde e isso é tão importante? Ora, meus irmãos, nós temos que entender que, por vezes, alguns se comportam de forma totalmente contrária a isso. Que quando estão diante do Senhor não fazem nenhum tipo de pedido, mas exigem. São arrogantes. Se comportam de uma forma estranha diante daquele que é rei, diante daquele que é Deus.
E isso, se você for pesquisar na internet, você vai encontrar ditos pastores que estão ensinando coisas absurdas, de que você, quando vai pedir alguma coisa a Deus, não deve suplicar, mas deve exigir. Deve colocar Deus contra a parede. Deve dizer: se tu és Deus, então prova que de fato tu és Deus. Não fique suplicando, mas exija que Ele mostre de fato seu poder. Esse tipo de comportamento é uma demonstração clara de falta de fé. Quando nós entendemos que nós dependemos de Cristo Jesus, o que nós precisamos é suplicar, é rogar para que Ele possa vir em nosso socorro. Não é fazer exigências, não é fazer qualquer tipo de implicações, mas é estranho como no tempo de hoje, o que mais se vê é crentes dizendo: nós precisamos chegar com ousadia diante do Senhor. É um tempo de declarar vitória. Não, meus amados irmãos, não é um tempo de declarar vitória. É um tempo justamente da igreja entender o que está passando, colocar os seus joelhos no chão e de rogar pela misericórdia e pelo amor do Senhor. Nós temos que entender que diante de Deus, diante daquele que é todo poderoso, que a Ele pertence a glória, o louvor, a honra, a este Deus nós temos que nos comportar com toda humildade. Nós temos que nos achegar a Ele e suplicar que Ele se compadeça da nossa situação e de que Ele use de misericórdia para conosco. O maior exemplo que nós temos de alguém que faz isso não é o centurião, é o próprio Jesus. Porque ele, quando está no Getsêmani, o evangelista Lucas nos retrata isso, ali naquele momento em que antecedia a sua crucificação, em que a sua angústia era profunda, ao ponto de que ele suava sangue, ele não faz nenhum tipo de exigência diante do seu Pai. Ele roga: Pai, se queres, passa de mim este cálice, mas que seja feita a tua vontade. Nós não podemos fazer exigências diante de Deus. Nós não podemos ter um comportamento arrogante diante do Senhor. Como servos, como pessoas indignas da sua presença, nós temos que clamar. Aprender a clamar. Aprender a rogar. Aprender que não é a nossa condição social, o nosso tempo de crente, os anos que nós passamos dentro da igreja, o carro que nós acumulamos, que nos dá o direito de repente chegar diante do Senhor fazendo cobranças. Quem somos nós para cobrar aquele que é eterno, aquele que é poderoso, aquele que é Senhor? O que nós devemos fazer é humildemente nos prostrarmos diante dele e nem mesmo levantarmos a nossa cabeça para ele, como fez o publicano, e dizer: Senhor, eu não sou digno de ti, mas usa de misericórdia com a minha vida. Que o Senhor se compadeça de mim, porque eu preciso de ti. E nós temos no exemplo de Jesus Cristo, aquele exemplo a ser seguido. Ao olharmos para Jesus e vermos nele toda a humildade de um homem que se fez pecado, não necessariamente pecando, mas se fez pecado porque assumiu a nossa culpa e recebeu o castigo eterno. Recebeu aquele castigo que viria sobre nossas vidas, mas para a nossa alegria ele ressuscitou, está à destra de Deus Pai, e nós podemos rogar a Ele que interceda por nós. Mas ao fazermos isto, nós temos que lembrar que Ele é Senhor, que Ele é Rei, e que nós somos seus servos, e que devemos rogar com humildade diante dEle. Em segundo lugar, meus irmãos, nós veremos com base no texto, entre o verso 6 e o verso número 10, que uma das maneiras de demonstrarmos uma fé autêntica em Jesus Cristo é nós começarmos a agir de uma forma não só humilde, mas também reconhecendo que não somos dignos de sua presença. Quando Jesus está se encaminhando para encontrar-se com o centurião, ele é surpreendido por um novo grupo, é o que o verso 6 nos diz. Um novo grupo foi enviado pelo centurião e agora eles levam um novo recado a Jesus. Havia um costume de que quando alguém era chamado para ajudar outra pessoa, um médico, alguém ia na frente para avisar: olha, o socorro está chegando, então fique calmo porque ele está vindo. Provavelmente foi isso que aconteceu. Quando Jesus aceitou ir até o centurião, alguém foi na frente para acalmá-lo, para dizer: não, ele está vindo, então não se preocupe, se acalme. Esse tipo de anúncio também era feito com relação a um rei.
que estava se dirigindo para algum local, alguém ia na frente, um emissário, para avisar: o rei está chegando, ou até mesmo o inimigo, né? Se prepare porque o inimigo está vindo. Quando essa pessoa que levou o recado que Jesus estava indo para a casa do centurião chega com esse recado, o centurião tem uma atitude que novamente nos surpreende, porque ele agora vai mandar um outro grupo para dizer a Jesus que não vá mais. Ele não quer mais que Jesus vá. Quando um médico estava se dirigindo e a pessoa havia morrido, para evitar que ele continuasse na sua jornada, eles então mandavam alguém para dizer: olha, não precisa mais ir, porque a pessoa morreu. Mas não foi esse o caso. O servo não havia morrido, ele estava vivo e ainda precisava de ajuda. Mas o que é que aconteceu? Nós veremos que a atitude do centurião ela é mais impressionante ainda, porque ele manda um recado dizendo: Senhor, eu não sou digno de estar na tua presença. Eu quero que os irmãos lembrem que quando os anciãos dos judeus foram até Jesus, eles levaram o recado da ajuda, e na defesa do centurião foi que eles disseram: ele é digno, ele merece que você vá até ele. Mas o centurião vai contradizê-los. Ele vai dizer: eu não sou digno de coisa nenhuma, não. Quem foi que disse que eu sou digno? Senhor, eu não sou digno de que tu venhas à minha casa, e é por isso que eu não fui até onde você estava. O centurião não enviou pessoas até Jesus para evitar a viagem ou para exercer a sua autoridade. Ele enviou porque ele não se sentia digno de estar diante de Jesus Cristo. Essa, sem dúvida, é uma atitude que nos faz lembrar do profeta Isaías. Quando ele, no capítulo 6, descreve que viu ao Senhor, ele diz: ai de mim, porque sou um homem de lábios impuros, que vivo entre homens de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei. Ele tinha a convicção, o profeta, e essa também é a convicção do centurião: eu não mereço estar diante de um santo, de alguém verdadeiramente santo, e eu quero que o Senhor se mantenha aí. Em um primeiro momento, nós poderíamos imaginar que o centurião, ao barrar essa ida de Jesus, ele estava evitando um constrangimento a Jesus, porque um judeu, Jesus era judeu, um judeu entrar na casa de um homem que não era judeu, era um ato que era considerado impuro. Toda vez que alguém da nacionalidade de Israel entrava na casa de alguém que não era, essa pessoa era considerada impura. Mas não é isso que o centurião está pensando. Ele está pensando na impureza que ele tem. De estar diante de Jesus não é algo possível. Ele não se sente digno. Ele não acredita que ele possa estar diante daquele que é o prometido de Deus. Ele não era um homem judeu, mas ele tinha convívio com os judeus, construiu inclusive a sua sinagoga. Talvez esse homem tenha tido contato com as promessas do Senhor. Talvez ele tenha ouvido que um dia viria alguém que faria uma grande obra de salvação no povo de Deus. Diante disso ele diz: Senhor, não quero que tu venhas, mas basta que uma palavra tua seja enviada e o milagre acontecerá. E é interessante porque ele vai fazer uma comparação entre ele e Jesus. Ele diz: Senhor, eu sou também um homem de certa autoridade. Quando eu digo para alguém vá, ele vai. Quando eu digo para ele vem também. Seja soldado, seja servo, eles obedecem. Em outras palavras, o que ele está dizendo: olha, se eu sou um homem indigno, quando eu falo que uma coisa deve acontecer, ela acontece, o que dirá Jesus? Se este homem mandar que o meu servo seja curado, isso certamente vai acontecer. Vejam que coisa bela que está sendo dita por este centurião. Veja que reconhecimento de quem é Jesus, do seu poder. É algo tão surpreendente porque entre os judeus esse tipo de reconhecimento não havia acontecido ainda. Quando Jesus escuta isso, o texto de Lucas diz que ele se admirou. Essa expressão também é usada no Evangelho de Marcos, que Jesus se admirou. Só que lá não é de uma forma positiva, porque é dito que Jesus se admirou da incredulidade do seu próprio povo. Mas esse homem, que não é de Israel, que não fazia parte da aliança histórica, ele tem plena convicção de que Jesus é capaz, poderoso o suficiente para salvar, e não se sente digno de estar na presença dele. Meus irmãos, talvez você não pense ou não tenha pensado sobre isso, mas existe crente hoje em dia, por mais estranho que possa parecer, que se acha tão digno de estar na presença de Deus quanto Jesus.
não é absurdo, mas você vai encontrar pregadores novamente na internet, a teologia do coach, essa teologia repleta de heresias, que um dito pregador chega e diz: olha, você é tão valioso quanto Jesus. Ele diz: eu não me sinto inferior a Deus, eu me sinto no mesmo nível de Deus, eu me sinto tão valioso quanto Jesus. É interessante porque esse tipo de pregação é tão contradizente com o Evangelho, porque nós vemos João, aquele que anuncia a vinda de Jesus Cristo, dizendo: eu não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés. Eu não sou digno de estar na presença de Jesus e de desatar as suas sandálias. Esse é um pensamento de uma fé verdadeira, mas um pensamento de que você é tão santo e tão valoroso quanto o Cordeiro de Deus. Eu sinto muito, meu irmão, se você diz amém para isso, você está dizendo amém para o diabo. Isso não vem do Senhor, isso é pecado. Esse tipo de frase, esse tipo de mensagem leva pessoas para o inferno. E se você compartilha disso, eu sinto muito, você não tem fé em Cristo. Nós não podemos mais aceitar esse tipo de aberração sendo dita e achar que está tudo bem. Não está. O que nós precisamos é dar toda a honra, toda a glória, todo louvor ao Cordeiro que morreu, mas vive. É o que o livro do Apocalipse nos diz no capítulo 5, verso 12. A visão de João é que os anjos declaravam: digno é o Cordeiro que morreu de receber a honra, a glória, o louvor eternamente. É assim que nós devemos nos comportar diante do Senhor, reconhecendo que nós não somos dignos, reconhecendo que não merecemos dele o seu amor, reconhecendo que nós somos pecadores miseráveis. Mas eu quero dizer uma palavra de esperança diante de tudo isso. Mesmo que não sejamos dignos, Cristo é. E pela sua morte na cruz do Calvário, nós podemos nos achegar a Deus e nós podemos ser chamados como filhos de Deus. O sangue de Cristo quebra a barreira que havia entre nós e o Senhor. E agora nós podemos adorá-lo. Se aqui estamos hoje para celebrar ao Senhor, é por causa da morte de Cristo, daquele que sempre foi digno, do Santo de Deus, porque ele morreu, ressuscitou e disse ao Pai: a dívida deles está paga, eles agora podem te adorar. Está consumado. Nós precisamos, meus irmãos, ter em mente a gravidade que é pensar de forma diferente disso. Nós não somos dignos de estar diante de Deus, mas Cristo é. Por isso, nós não temos o mesmo valor que Jesus. Nunca teremos. Mas por causa do que Cristo fez, nós agora um dia, não só diremos que somos filhos de Deus, nós viveremos no seu reino eterno. Estaremos para sempre com o nosso Senhor. E isso não pelas nossas obras, mas pela obra de Jesus Cristo. Quais são então os nossos desafios diante de tudo isso? Nós temos pelo menos 3 que eu quero compartilhar com os irmãos nesse momento. Não faça exigências diante do Senhor. Em nenhum momento da sua vida se comporte assim. Não ache que você pode cobrar a Deus. Não ache que você pode fazer aquilo que determinado pregador está dizendo por aí, colocar Deus contra a parede. Não faça algo dessa forma. Mas rogue, clame, suplique ao Senhor. Coloque o joelho no chão, porque não é vergonhoso não, meu irmão. Pode colocar. Diante do Senhor pode se humilhar. Diante do Senhor pode clamar pela sua misericórdia. Porque é isso que o seu povo deve fazer. Faça isso. Se humilhe o quanto você puder diante do Senhor. É essa atitude que revela uma fé autêntica em Cristo. Se humilhe diante dele. Em segundo lugar, reconheça que você é pecador, que você não é digno de estar na sua presença. Reconheça seus pecados, as suas falhas, o quão miserável nós somos. Nós temos que reconhecer diante de Deus. Nós temos que mostrar de forma muito aberta tudo aquilo que está no nosso coração.
e dizer: Senhor, eu não sou digno de estar na tua presença, mas obrigado, porque em Cristo Jesus eu sei que eu posso orar a ti e que a minha oração será ouvida. Eu sei que eu posso confessar todas as minhas faltas, as minhas falhas neste dia, e que o Senhor me perdoará, não por causa do que eu sou, mas por causa do que Cristo, teu Filho, é. Reconheça que você precisa de Jesus. Reconheça sempre isso, porque essa, novamente, é uma atitude que revela uma fé autêntica em Jesus Cristo. Em terceiro e último lugar, uma última coisa que ainda é preciso que você entenda. Talvez você pense que a maior necessidade de socorro que você tenha seja financeiro. Talvez você pense isso. Talvez você tenha gasto horas orando, pedindo ao Senhor para que seu filho passe no vestibular para medicina ou para engenharia, seja lá para que for. Ou tenha orado horas para que o seu cônjuge tenha um bom emprego. Mas a maior necessidade que nós temos, meus amados irmãos, é de sermos salvos do inferno. E nós só encontramos essa salvação, esse socorro em Jesus Cristo. Portanto, ore pela sua vida e pela vida da sua família, para que o Senhor preserve a cada um deles dos caminhos dele. Para que você seja perseverante. Para que você no final da sua jornada possa dizer: combati o bom combate, e a coroa da vida já me está reservada. Para os altos montes olharei, quem me socorrerá? Do meu divino protetor auxílio me virá. Essa música só faz sentido se você tem uma fé autêntica em Jesus Cristo. Que o Senhor nos abençoe, que Ele nos preserve tendo esta fé em nosso coração, e que continuemos sempre a nossa jornada como cristãos, entendendo quem nós somos e quem Deus é, louvando e adorando ao seu eterno nome. Que Deus nos abençoe. Passo a palavra ao presbítero George.